Olá, minha galera querida que está fazendo o exame de ordem, você que nos acompanha aqui no SES OAB, saudação especial para você. Estamos começando mais um podcast OAB aqui no SES OAB, trazendo, claro, temas pertinentes ao exame de ordem. No último dia 27 tivemos a divulgação do resultado preliminar da primeira fase do 38º, 3 questões anuladas, com isso muita gente, graças a Deus, estava ali, quem estava até 37 em diante, e não tinha acertado a referida questão, foi bonificado e aí conseguiu atingir os 40 pontos, já está com foco total na segunda fase. E é sobre a segunda fase que nós vamos falar hoje. Falamos já do projeto 40 pontos para a primeira fase, né? O foco para quem não passou ainda é ele realmente para a primeira fase do 39º, mas hoje a gente vai falar o pontapé inicial para os estudos na segunda fase. Estamos recebendo nosso querido professor Renato Saraiva mais uma vez contribuindo com a gente. Professor, bem-vindo, muito obrigado por atender mais uma vez o nosso convite. Obrigado, Jovo, estou à disposição. Vamos lá. Agora o foco virou, a chave virou. Terminou a primeira fase, a prova objetiva, vem a segunda fase, também chamada de prova subjetiva, onde temos a peça prática profissional e as questões abertas, que a gente chama, né? Tem outro nomezinho, como é que chama? Questões discursivas. Discursivas, isso. E aí, professor, como é que é esse início? A gente está aí 40 dias, o tempo é curto. Isso. Então, o ritmo tem que ser acelerado também para quem vai fazer a segunda fase? Com a publicação do resultado, nós temos aí aproximadamente uns 40 dias até a prova. E todos os professores do SES estão divulgando um novo cronograma. O mais importante de tudo é agora você, né, que estava com 37, 38 ou 39 e com as 3 anulações alcançou 40 pontos, é você adquirir o curso e seguir rigorosamente o cronograma proposto. Nem mais, nem menos. Então, cada professor elaborou um cronograma que é perfeito para a sua prova. Então, primeira dica, seguir fielmente o cronograma proposto pelos professores de segunda fase. Claro, e aí, gente, é um tiro curto, 40 dias, então você tem que se dedicar totalmente para a segunda fase. A segunda fase tem que ser a prioridade, porque é agora ou nunca. Você está pertinho de pegar a sua carteira. É o sprint final, né? Exatamente. Você, então, está perto de pegar a carteira, então você tem que ser a prioridade. Você vai ter que abrir mão de outras coisas para que realmente possa, né, você possa ter sucesso na prova. O período é muito curto, né? É curto para o estudo, mas também bota na sua cabeça que é a distância pequena também para você conseguir o seu objetivo, né? E existe, professor, agora a gente tinha 20 disciplinas e agora é uma só. Muita gente pode achar que eu posso relaxar porque é fácil, é só uma, é a disciplina que eu mais gosto, ou que eu tenho mais afinidade, porém, o leque de abrangência daquela disciplina, apenas mesmo sendo uma, é muito grande. Então, se ater também aos temas que serão propostos pelos professores, também como na primeira fase, aqueles temas mais pertinentes? Com certeza, não pode relaxar não. Segunda fase não é que seja difícil. Se você cumprir rigorosamente o cronograma, estudar, porque, por exemplo, tem aluno que vai fazer a segunda fase, mas não faz nenhum simulado. Vai fazer a segunda fase, não faz uma peça, não treina nenhuma peça, não treina nenhuma questão subjetiva. E aí ele quer fazer uma prova prática sem ter praticado. Ele quer correr uma meia maratona, uma maratona, sem ter corrido centenas de quilômetros antes na preparação. A preparação é mais importante do que o dia da prova. Então tem que cumprir o cronograma. E falar em cumprir o cronograma é isso, é estudar exatamente o que os professores estão colocando. Fazer os simulados, fazer questões, fazer as peças processuais. Você não precisa decorar nada porque você vai poder levar a legislação. Vai poder levar o VADMEC, o pessoal da área de trabalho vai poder levar a CLT. Então, na verdade, você realmente tem que aprender a fazer a peça, aprender a responder as questões subjetivas. Cumprindo rigorosamente o cronograma, estudando direitinho, não tem erro, vai ser aprovado. E a correção da segunda fase ela é muito criteriosa também, né, professor? Às vezes você tem ideia do que é o tema, mas não coloca um embasamento correto, ou coloca o embasamento, mas não botou da forma que deveria, o mais completo possível, porque tudo isso vai pontuando, né? Isso alerta ainda mais a necessidade de você treinar, elaborar essa peça, pelo menos uma por dia. Como é que dica o senhor daria com relação a isso? Muito pertinente a sua pergunta, e treinar peças, provas feitas anteriores, feitas pela FGV. Porque você já vai ter a noção exata de como funciona o espelho de correção.
Porque às vezes você responde correto, mas você não fundamentou na lei, na Constituição Federal, na CLT ou numa lei qualquer, e aí você vai perder pontos. Isso. Então só tem uma maneira, você treinar muitas peças, treinar muitas questões, fazer muitos simulados, né, para que você possa realmente chegar na prova bem tranquilo. Né? O treino mais puxado, o jogo vai ser fácil. E assim, não esquecer das questões discursivas, né? Muita gente foca muito na peça e deixa de lado as questões. Exatamente, porque a peça vale 5 pontos e as questões, cada uma vale 1,25. Então também, ao todo, as 4 questões valem 5 pontos. Não adianta nada você tirar 5 na peça e não conseguir acertar nenhuma questão. Então as questões são importantes. E claro, em relação à peça, você não pode errar a peça. Se você era uma contestação e você fez um recurso ordinário, por exemplo, já era uma inicial, você fez uma contestação, já era. Isso zera a peça. Outra preocupação que você tem que ter é não identificar a prova. Por mais que a gente fale, Júlio, tem aluno que identifica a prova, assina a prova, ainda coloca o AB de estagiário. Aí, se identificar a prova, está reprovado. Mesmo que faça tudo certo. Mesmo que faça tudo certo, está reprovado. Eu acho que ela não é nem corrigida, não. Que ela percebe lá se identificou a peça, já era. Já não tem mais chance. Com relação ao curso, a preparação para a segunda fase, quantos simulados tem, professor, nesse cronograma que foi especialmente preparado agora para esses dias que antecedem a segunda fase? Pois é, nós preparamos aí, dependendo da disciplina, de 4 a 5 simulados com correção individualizada, ou seja, você faz a prova, faz o simulado, manda para nós, nossa equipe vai corrigir e vai dar, inclusive, uma nota e vai apontar se você foi bem, se não foi bem. Mas, por incrível que pareça, embora a gente peça isso, a maioria de cada 10 pessoas, 2, 3 fazem o simulado. 7 mesmo? Não fazem o simulado. Mas é tão importante o simulado, né, professor? É fundamental, mas não fazem. Uma coisa que o senhor sempre me dizia aqui, e eu não sei se serve também para a segunda fase, me tira essa curiosidade. Na segunda fase também vale aquela máxima de que é mais importante o que você errou, para você descobrir ali onde é que estão seus pontos fracos para se fortalecer, como era na primeira fase. Na segunda fase também funciona assim, o simulado? Funciona, é um pouco diferente porque a prova é discursiva. Isso. Então você tem que aprender a resolver a prova. Por exemplo, na hora quando as questões subjetivas são propostas, você tem que saber procurar a resposta. Uma boa utilização na área trabalhista, por exemplo. A gente tem uma nossa própria CLT, a gente tem um índice remissivo muito forte, muito completo. E isso na hora da prova ajuda, porque às vezes o aluno nem sabe a resposta, mas ele sabe qual é o tema. E através do tema ele procura no índice remissivo e ele acha o artigo da CLT, ele acha qual é a súmula, qual é a OJ, ele acha a fundamentação jurídica. Mais importante até do que saber a resposta é você saber procurar a resposta. Até porque, volto a dizer, o aluno tem acesso à legislação, ele pode levar a legislação para a prova. Claro que não pode levar a legislação comentada, né? Justo. Mas não vai adiantar também se você não souber consultar essa legislação. Tem também um trabalho para isso, né, professor? E para saber consultar, você precisa o quê? Praticar. Praticar. É isso aí. Então, 40 dias, esse cronograma, eu acho que a dica é realmente isso, né? É focar, abrir mão de coisas, como o senhor falou aí, para ter esse resultado mais adiante. E, acima de tudo, gente, eu acho que o senhor corrobore comigo, é seguir aquilo que o professor da sua disciplina lhe direcionar nesses dias. Não é isso, professor? Pra gente Exatamente. Encerrar. Nossa equipe é equipe extraordinária. Você tem Constitucional, Flávia Bahia, tem Direito de Trabalho, eu e Rogério Renzetti, Rafael Novaes, em Tributário, Cecília Navarro, em Direito Administrativo, a equipe civil, os irmãos Figueiredos, Carol, Jesualdo, André Mota, Penal, Salim e Arthur, empresarial, Renatinha. Então, acho que eu falei todo mundo, se eu não me engano. Então, você vê com uma equipe experiente, uma equipe preparada para lhe ajudar a alcançar seu objetivo. Então, venha-se embora e vamos juntos aí pegar essa vermelhinha. Se Deus quiser. Professor, obrigado mais uma vez. Até um próximo bate-papo. Obrigado, venham com Deus e bons estudos. Um abraço a todos e até o nosso próximo podcast.